Olá pessoas, vocês estão no canal Olhar WO. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum na hora de analisar e comparar um equipamento. E que muitas vezes essa dúvida é mal interpretada. E além de muitos fabricantes usarem essa falta de informação para, digamos assim, contar algumas mentirinhas sobre seus produtos. Estou falando do tal de megapixel, que está totalmente relacionado com o sensor da sua máquina fotográfica ou do seu celular. O sensor é a parte da câmera que captura a luz na hora de criar uma imagem. O sensor nada mais é do que uma cópia eletrônica da retina humana. O olho humano tem células chamadas cones e bastonetes. E o sensor tem o seu equivalente, que são as células de fotodiodos. Isso está muito complicado, então vamos desenhar. Existem no mercado alguns tipos de sensores. Os mais comuns são o CCD, o CMOS e o Foveron. Os projetos são bem diferentes, mas o funcionamento é praticamente o mesmo. A diferença básica está que o processo de captação de luz acaba gerando muito calor. E a diferença desses sensores é como eles lidam com a energia gasta. Quanto mais energia, mais calor. Quanto mais calor, mais bateria é consumida na sua máquina. Essas informações técnicas só servem para contar vantagem para os amigos. Vamos ao que realmente interessa. Megapixel significa 1 milhão de pixels. Então, se a câmera tem 16 megapixels, significa que ela tem 16 milhões de células que captam a luz. Então meu super celular de 24 megapixels tem a mesma capacidade da minha Nikon D7200? Sim, isso é verdade. Ele captura a imagem em aproximadamente 24 milhões de pedacinhos como a sua Nikon. Só que aí vem a informação que não se passa. O sensor do seu celular provavelmente seja um sensor de 1/8. É o sensor básico de 90% dos bons celulares, que mede aproximadamente 5 milímetros quadrados. Imagina dividir 5 milímetros quadrados por 24 milhões. Imagina o tamanho que cada célula de captação vai ter. Enquanto na Nikon, o sensor mede 23 por 15 milímetros. E o tamanho de cada uma das 24 milhões de células são 4 vezes maior. Sendo muito maior, a quantidade de detalhes que se consegue são 4 vezes mais. Essas informações fazem muita diferença na hora da foto gerada, do arquivo digital gerado. Um arquivo de uma câmera Nikon tem 4 vezes mais informações de luz, contraste, cor. E isso faz toda a diferença no resultado final da imagem. Então, uma informação para se consultar na hora da escolha de um equipamento, muito mais que a quantidade de megapixel, é o tamanho do seu sensor. Porém, isso é facilmente sentido. O valor de uma máquina com uma máquina full frame, por exemplo, significa que ela tem um sensor 24 por 36 milímetros com 26 megapixels, custa facilmente de 70 a 100% mais cara que uma câmera similar com sensor APS-C, um sensor cropado. Aliás, sensores full frame, câmeras full frames e câmeras cropadas será assunto de um dos nossos próximos vídeos. Um dos sintomas dessa diferença de tamanho do sensor é sentida na qualidade da imagem, no quanto de ruído é gerado, principalmente em fotos de baixa luz. Isso acontece porque a célula do sensor é tão pequena que não capta muita informação e também não passa muita informação para o processador da câmera, que não consegue gerar uma boa imagem. Os tamanhos comuns de sensores são sensores de 1,5, que geralmente são usados em celulares, sensores de 1/8, que geralmente são usados em bons celulares e em câmeras compactas, sensores de 3/4, que geralmente são usados nas câmeras bridge, sensores de APS-C, que são usados nas câmeras reflex básicas e intermediárias. Tem também os sensores full frames, que são usados nas reflex top. Existem sensores chamados de médio formato, que tem um tamanho de 60 por 60 ou 60 por 45 milímetros, que são usados em back digitais e câmeras de médio formato,
que é um mundo bem restrito da fotografia, onde os valores são estratosféricos. Para finalizar, quando for comprar uma câmera fotográfica, não leve muito em consideração a quantidade de megapixel. Veja antes a relação megapixel com o tamanho do sensor. Isso sim é importante. Semana que vem tem mais. Até lá!